E o pior de tudo, com a anuência desta Câmara dos Deputados, deputado Nicolas Ferreira, que me olha apaixonado. Esta Câmara dos Deputados que vota aumento de cargos, aumento de orçamento para o Supremo Tribunal Federal. Agora, a patada final foi o Datafolha de domingo. Lula ganha em todos os cenários. E de lambuja, se colocar o Haddad, ele também ganha em todos os cenários, com todos os candidatos. Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com, sabe, com ONG, não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Pra mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro, não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante, é isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por... Pessoal, em meio a todo esse alvoroço envolvendo o PL da anistia, em que os deputados estão colhendo assinaturas para urgência, um PL entrou em urgência essa semana que deixou muita gente indignada, que foi a criação aí de 160 cargos comissionados, funções gratificadas. Para onde? Para o STF, ou seja, aí cerca de 10 cargos para cada ministro aí para os seus funcionários. Isso aí deixou os deputados da direita malucos. A esquerda votou em peso para a urgência desses projetos. E o que eu vou trazer agora para vocês aqui são palavras do Kim Kataguiri e do Nicolas Ferreira, que ficaram malucos com isso. Bom, as palavras do Kim foram muito boas também. E a do Nicolas foi direcionada tanto ao judiciário quanto à segurança. Sério. Olha, foram brilhantes, gente. E obviamente que vai ter aqui uns petistas delirando e que eu vou colocar para vocês entenderem em que nível que anda aqui os pensamentos dos pessoalistas e petistas. Tá inacreditável, gente. Então já sabe, né? Chega aqui embaixo, deixa o like, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, sem enrolação nenhuma. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Senhor presidente, senhores deputados, esta Câmara tem merecido o desprezo da população brasileira. Hoje nós aprovamos, sem o meu voto, a urgência para o aumento de 160 funções comissionadas no Supremo Tribunal Federal. Mais 8 milhões de reais por ano para o Supremo Tribunal Federal viver às custas do trabalhador brasileiro. Lembrando que nós temos não só a Suprema Corte mais cara do mundo, mas o Judiciário mais caro do mundo. A primeira urgência que nós analisamos neste ano, nesta Câmara, foi a urgência para o dia do axé. E aí agora nós analisamos e aprovamos a urgência para aumentar cargos no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o Supremo brasileiro custa 40% mais que a coroa britânica, que a família real britânica. Se a gente faz uma comparação em relação ao custo do nosso judiciário, é de 1,6% do PIB, 160 bilhões de reais. Do Reino Unido, 0,4% do PIB. No Japão, 0,1% do PIB. Em Singapura, 0,04% do PIB. A nossa justiça é cara, é lenta, é ineficiente e é injusta. Muitas vezes prende inocentes e solta culpados, solta criminosos. E o pior de tudo, com a anuência desta Câmara dos Deputados, deputado Nicolas Ferreira, que me olha apaixonado. Esta Câmara dos Deputados que vota aumento de cargos, aumento de orçamento para o Supremo Tribunal, aumento de orçamento para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, enquanto isso, julga a constitucionalidade de si próprio, do próprio orçamento estar incluído no teto que o Legislativo precisa cumprir, que o Executivo precisa cumprir, que o povo precisa cumprir. O teto frouxo do Haddad, do arcabouço fiscal, da inflação, mais 0,6% em tempo de crise e 2,5% em tempo de, aspas, bonança, leia-se, quando o governo arrecada mais do nosso lombo. Todo mundo precisa respeitar o teto. Todos. Política social precisa estar dentro do teto, educação precisa estar dentro do teto, saúde precisa estar dentro do teto. Aí vem o Supremo e diz, não, as nossas verbas não precisam estar dentro do teto. Não precisam estar dentro do arcabouço fiscal. 6-0 já está o julgamento. Não tem um ministro sequer do Supremo Tribunal Federal que se dignou a se posicionar contra o absurdo que é apenas o judiciário ficar fora do arcabouço fiscal. E mais uma vez entra a culpa desse parlamento também, que aprovou a PEC da transição a mando do governo Lula, porque quando tinha a PEC do teto de gastos, até o judiciário entrava. E não tinha discussão se era constitucional, se era inconstitucional, já estava na Constituição que o judiciário entra no teto. E pronto, acabou. Agora não. Não é uma legislação constitucional, derrubaram o teto da Constituição, permitiram e obrigaram todos os poderes a gastar mais, mas nem com a permissão para gastar mais, dentro do arcabouço fiscal, o Supremo
quer se submeter. E aí, qual que é a resposta que a gente dá? O que os deputados e os senadores desta casa dizem para a população? Olha, o Supremo vai gastar o seu dinheiro como ele quiser. Como resposta, como retaliação ao Supremo Tribunal Federal, sabe o que a gente vai fazer? Vamos dar mais 10 cargos comissionados para cada ministro. Que maravilhosa resposta desse parlamento para a Suprema Corte. Não adianta só apontar o dedo para o outro lado da Praça dos Três Poderes, para onde está a deusa Têmis, para o Supremo Tribunal Federal, e aqui no parlamento votar a favor de aumentar os gastos com o Supremo, de aumentar o número de cargos comissionados. Não adianta absolutamente nada. Mais do que isso, o Supremo ainda contratou e está gastando R$300 mil por ano para monitorar notícias sobre o Supremo e sobre cada um dos 11 ministros. Olha, eu faço esse serviço de graça para o Supremo, tá? Eu ensino os ministros do Supremo a usarem um negócio chamado alerta do Google. Sempre que STF for citado, sempre que o nome de um ministro for citado, vai aparecer todas as notícias envolvendo esse ministro e o Supremo, sem gastar um centavo de dinheiro público. Mas não, eles gastaram 300 mil só para saber quais são as notícias que estão saindo sobre eles. E desde quando o ministro do Supremo tem que ficar monitorando notícia? Desde quando o Supremo Tribunal Federal tem que ter Media Watch? Mais do que isso, o STF também fez licitação de R$1.100.000 para comprar lagosta e vinho, porque a nossa Suprema Corte precisa fazer eventos com artigos de luxo pagos com dinheiro da população. R$38 mil para mandar fazer gravata personalizada. Que momento! Eu me lembro da cena do ministro Barroso falando que a gravata tinha até ficado fofinha, uma coisa constrangedora, parece um pouco uma cena de The Office, um negócio assim, triste de se ver. R$38 mil do dinheiro do trabalhador brasileiro sendo gasto para fazer personalizaçãozinha para gravata de ministro do Supremo. R$200 mil com 4 seguranças, R$200 mil com 4 seguranças para passar o Réveillon nos Estados Unidos em 2024. Olha que maravilha os gastos do nosso Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, vem para esta Câmara, vem para este Congresso Nacional, aumento no número de cargos, custo de R$9 milhões ao ano a mais para o Supremo Tribunal Federal, e os nossos queridos, vocês, meus queridos colegas deputados, principalmente a esquerda que votou em peso nesse projeto, vota a favor e acha bonito. E ainda faz discurso dizendo que é essencial para o funcionamento da justiça. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que nós tivemos no domingo, na verdade, foi uma má notícia para o Bolsonaro. Ele vai ser julgado e ele vai para a cadeia pegar mais de 30 anos. Eu vou dizer por quê. O ato chamado, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi anunciado com 1 milhão. No Rio teve 18, em São Paulo teve 44. Na anterior, em São Paulo, 185 mil, 4 vezes menos. Eu chamado por ele, senadores, 7 governadores, dezenas de parlamentares, deu só isso aqui, nicho, 3 quarteirões de Paulista. É pouco. Segundo, a ideia de que são patriotários, entende? E velhinhas inocentes que invadiram a Praça dos Três Poderes, cai por terra. Eles são condenados por 5 crimes. Atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, depredação do patrimônio público. Não é porque pintou com batom, não. É aí que está. São criminosos golpistas. Agora, o bolsonarismo está tentando dizer que é isso que é o problema. Apesar de estar os kits preto lá, para matar o Lula, entende? O Xandão e etc. Então, na verdade, o Bolsonaro foi lá e falou que quem invadiu a praça foram os sorveteiros e pipoqueiros. Entende? Então, não eram esse bando que saiu do quartel do Exército, sob a anuência de generais e comandados por Bolsonaro, para derrubar. Era a etapa final do golpe, que já tinha sido repelido pelo ministro do Exército e da Aeronáutica. E o Bolsonaro está com a digital lá. Mas, na verdade, querem anistia aqui? Não vai ter anistia, por uma razão muito simples. A grande parte dos que foram presos no dia 8, inclusive, 542 já fizeram acordo, é 1 ano e eles já cumpriram. Então, fora. 200 não quiseram fazer. E podem ter revisão de dosimetria a qualquer momento, pedido dos advogados. O que matou o Bolsonaro no domingo foi o seguinte: a primeira questão é que o Quest falou que 59% da população é contra a anistia aqui. Eles não querem. O povo não quer. Eles viram a depredação, foi televisionada. Entende? O golpe foi escancarado. Então, e mais, deputado Chaves, sabe o que acontece? 34% acho que tinha que ter pena maior. Maior, vejam vocês. Agora, a patada final foi o Datafolha de domingo. Lula ganha em todos os cenários. E de lambuja, se colocar o Haddad, ele também ganha em todos os cenários, com todos os candidatos. Vejam vocês. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: parem com essa farsa, a Câmara precisa andar, hostilizar o presidente,
Utilizaram parlamentares que ainda não quiseram assinar. Então, eles estão fazendo aqui é perder. Eles vão perder. Esse que liderou o país durante 4 anos é o chefe da quadrilha que precisa parar na cadeia. E o Bolsonaro vai entrar na cadeia e tomara que seja algemado. Obrigado. Senhor presidente, o brasileiro acostumou a estar em guerra. E a nossa bandeira fala ordem e progresso. Mas não tem como atingir isso sem paz. E o brasileiro, ele não consegue atingir nenhum outro direito, como segurança, transporte, saúde, se não a paz. Hoje, nós estamos em um país que basicamente se tornou um narco-estado. Se você duvida de mim, vai até o Rio de Janeiro e fale mal do Comando Vermelho. Vá até São Paulo e fale mal do PCC. Eu só não falo mais dessas organizações aqui, porque eu não tenho a caneta para poder enfrentá-los. Mas quem deveria enfrentá-los, que é o Poder Executivo, que tem o orçamento da segurança na mão, como, por exemplo, o governo Lula, ele aplicou somente 10% do Fundo de Segurança para o combate ao crime. Ou seja, nós estamos lidando com uma normalidade do absurdo, onde nós temos pessoas sendo roubadas diariamente, sequestros, nós temos estupro, violência contra a mulher, nós temos umas dezenas de crimes, traficantes sendo soltos, cada vez mais a sensação de impunidade, tanto para crimes pequenos, quanto para crimes mais bárbaros, quanto para corruptos, sendo tratado como algo normal. Fruto que, aqui mesmo nessa casa, um deputado foi cassado porque falou, e um outro deputado que fez rachadinha foi absolvido praticamente. Qual que é o recado que o poder brasileiro, seja legislativo, executivo, judiciário, está dando para a população brasileira, para o jovem principalmente? Jovem, vale a pena ser bandido nesse país. Afinal de contas, de onde eu venho, o moleque ganha seus 100, 50 reais para poder ser aviãozinho do tráfico. Por que ele vai ficar na escola que não tem infraestrutura, que gente fica fumando maconha dentro da escola, onde não tem nenhum incentivo ao estudo, sendo que lá fora o crime abraça ele? Nós estamos plantando uma semente muito ruim para esse país. Vai chegar um tempo que, se os nossos governantes, principalmente o presidente da República, que tem a caneta na mão, não dá um cavalinho de pau nesse país, este país vai entrar em colapso, porque uma hora a água vai bater na bunda de todo mundo. Daqui a pouco vai ser filho de fulano de tal que tomou um tiro de bala perdida, vai ser o fulano de tal que é rico, influente, que teve sua filha sequestrada, vai ser um outro que sofreu um crime bárbaro. Aí nós vamos abrir o olho para o que está acontecendo no nosso país. É inacreditável as manchetes que a gente vê dia após dia. E a nossa justiça está preocupada com o quê? Sinceramente, juiz da Suprema Corte ficar fazendo ensaio fotográfico, primeiro que estava aparecendo, me perdoe, mas aquilo dali, a estética é a estética de fotos de ditadores. Pega Mussolini, pega Napoleão Bonaparte, é a mesma coisa. Segundo, Gilmar Mendes dando entrevistinha, falando sobre a opinião política dele sobre o dia 8. Você é o quê? Comentarista político? Não sabia não. Abre um programa, Barroso, exigindo, pastor Marco Feliciano, exigências do camarote da Sapucaí. Virou estrela agora, fazendo live com o Felipe Neto. Ou seja, que tipo de exemplo a nossa Suprema Corte está dando para todo mundo? De que vale a pena não cumprir a sua função aqui nesse país. Vale a pena ir pelo atalho, afinal de contas, hoje mesmo aqui, essa casa aprovou com urgência mais 160 funções no STF para assessor, que vai gerar um custo para você de 22 milhões em 3 anos. É o mesmo STF que custa 1 bilhão de reais aos cofres públicos. Por que essa casa, a primeira urgência que foi votada aqui, foi Dia Nacional do Axé? Nada contra o Axé. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou axéfóbico. Não sou axéfóbico. Mas, essa é a prioridade do nosso país. A gente não está tendo taxa de alfabetização, um lixo. A nossa saúde, todo lugar que eu vou, as pessoas estão morrendo em fila de hospital, estava faltando insulina. A nossa educação está indo para o ralo. Segurança pública, o policial tem que lutar hoje com o bandido e com a mídia ao mesmo tempo, e contra o juiz. Não tem ninguém com culhão nesse país para poder ir acabar com a audiência de custódia, não. PEC de segurança pública, mandaram para cá, uma tragédia, simplesmente colocando como se a polícia de governo, na verdade de Estado, se tornasse uma política de partido político. Que loucura é essa? O que vocês estão fazendo com aqueles que saem todos os dias para poder defender a sua vida? Agora, você chega na audiência de custódia, e aí, como você foi tratado? Você está bem? O policial, a algema estava muito presa? Escuta, brasileiro não aguenta mais a impunidade contra criminosos. Vagabundo tem que se ferrar e pronto, acabou. Ai, mas teve boas condutas. Parabéns, uma palma e meia para você. Dosimetria da pena. Teve lá o seu latrocínio, roubo seguido de morte. Pegou 12 anos de cadeia, menos do que o pessoal do dia 8, Mas enfim, pegou 12 anos de cadeia, vai cumprir os 12 anos. Agora o que acontece? Você tem hoje pessoas que não somente traficam, acabam com a vida dos outros, e daqui a pouco está no semiaberto, está cometendo crime de novo.
E pior, tem pessoa que quebrou estatais nesse país, pessoas que destruíram patrimônios nossos em termos financeiros e que hoje é presidente da República, que hoje é ministro de Estado. Ou seja, se eu sou um jovem que não tenho nenhum norte, nenhum princípio, não tenho nenhum sentido de vida, eu também vou pro caminho do crime, vai que eu viro presidente. Vale a pena, não é não? Mas é claro que eu não vou escolher isso, porque afinal de contas, a gente tem um país a prezar. Só que olha aqui o que eu estou falando. O brasileiro está ansiando por um Bukele, pô. Lá em São Paulo mesmo, a gente está botando para torar lá. Eu não tenho dúvidas que o primeiro candidato à presidência que falar, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, saúde é importante, educação é importante, tudo isso aqui é importante, mas para ter isso tem que ter paz. O brasileiro não tem paz um segundo para fazer absolutamente nada. São Paulo é a capital dos carros blindados. Se você tem dinheiro nesse país de forma justa e séria, sabe o que vai acontecer? Primeiro, o Estado vai arrancar 27,5% seu, depois vai te lotar de imposto e você vai ser o verdadeiro preso. Porque você tem que colocar a câmera de segurança na tua casa, você tem que andar com segurança, você tem que blindar o seu carro. Enquanto o cidadão comum, ele não pode ter o porte de arma, ele não pode se defender. Se alguém hoje entrar na tua casa, o que você faz? Você no máximo vai pegar um pão velho que está lá e vai tacar na cara do cara. Você não consegue fazer nada. Enquanto isso, ministro do STF anda com segurança armada, tá? Não é com livro e com poesia, não. Ah, vou te roubar. Aí começa a ler, né? Luiz Camões. Não, não tem dessa. Ele simplesmente tem um plano para esse país. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você aí que está me ouvindo, tira seu tempo para poder assistir um vídeo, e eu não subestimo o poder da nossa comunicação e da nossa voz. Sabe por que eu não subestimo? Porque se o mal, ele chegou ao poder, de duas uma. Ou eles são muito melhores que nós, ou nós somos piores do que eles. E eu não acredito que as pessoas vão continuar tomando as mesmas decisões para esse país. Eu espero que um dia o bem seja tão maior do que o mal, que se o malandro soubesse que era bom ser bom, o malandro seria bom só de malandragem. Eu espero que um dia chegue isso no Brasil, de que, por exemplo, você chega para deputados e fala, meu amigão, deixa eu te falar uma coisa, não precisa fazer mais sacanagem com emenda não, você vai ter a tua emenda para você trabalhar, porque quando o hospital está funcionando, sua cidade está funcionando, a segurança está funcionando, tudo funciona, você não precisa fazer sacanagem. Tem ministros de Estado que realmente sejam técnicos, tem pessoas no judiciário que realmente façam justiça, é isso que a gente anseia, mas não tem como ter isso sem paz. Ou seja, a primeira coisa que esse país precisa fazer, esse Congresso precisa colocar como prioridade, o Presidente da República precisa colocar como prioridade, chama-se paz. E paz, muitas das vezes, se alcança com guerra. Quer combater o crime organizado? Não é com projeto de lei, não é com, com ONG, não. É com pancada, é com tiro no lombo mesmo. Para mim, quem tem que estar na cadeia não é pipoqueiro ou sorveteiro, não. Quem tem que estar na cadeia é criminoso, traficante, é isso que o brasileiro quer, pode ter certeza. A primeira pessoa que falar isso em público e se candidatar vai ser presidente da República, porque o povo está de saco cheio e não aguenta mais esse país que é dominado por uma gangue, por canalhas e que envergonha o nosso tão suado povo brasileiro. Obrigado, presidente. Tá aí, pessoal, o Nicolas Ferreira, brilhante discurso do Nicolas aí, né, mais direcionado sobre a segurança do nosso país, bem como também fez questões importantes aí sobre o nosso judiciário, né, como vocês viram aí, 160 cargos para a Suprema Corte em meio ao tão pedido projeto da anistia, né, a urgência do projeto da anistia entrou como urgência e foi aprovado, isso que foi o pior, gente, teve maioria dos votos e foi aprovado, inclusive com 5 deputados do PL, que está no meu vídeo anterior aí o nome dos deputados aí que acabaram votando pela criação dos cargos, ou melhor, pela urgência, né, do PL para ser votado durante a próxima semana, gente. Durante essa semana que vem agora vai entrar em pauta esse projeto de lei para a criação dos 160 cargos. Vai dar o que falar isso daí, gente. Então vocês precisam estar inscritos aqui com o sininho ativado. Tem muito vídeo chegando durante essa semana. Curtiu? Gostou do vídeo? Já sabe, não esquece também de compartilhar e obviamente fica ligadinho que ainda hoje tem muita coisa chegando. Eu vou ficando por aqui, mas logo a gente se vê.